Shalom, graça e paz. Meus queridos, como nós temos o costume, nós da comunidade Kadosh, temos o costume de cear, todo primeiro domingo do mês, eu quero trazer aqui uma palavra que com certeza vai edificar a sua vida, na verdade. Quero falar um pouco sobre a comunhão, sobre a ceia do Senhor. E eu trouxe aqui, na palavra, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 15 e no versículo 19. Eu vou estar lendo com você. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, e conferir comigo. Se não, você ouve com atenção a palavra do Senhor, A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aqui no versículo 15, no capítulo 22 de Lucas, diz assim: E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E aqui no versículo 19, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tomar a ceia do Senhor é algo maravilhoso, É algo assim que está enxertado dentro do coração do cristão. Isso para nós não tem preço, isso para nós é algo assim extremamente importante e valioso, Jesus diz: do que me adianta chamar Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando. E para nós, é uma satisfação muito grande cumprir e fazer a vontade do Senhor. E muitos têm questionado assim: mas pastora, como que a gente vai fazer tomar a ceia em casa? Não é a mesma coisa? E a nossa comunhão, porque na verdade o propósito, da ceia também é a nossa comunhão, é o partir do pão, é nós comungarmos com os nossos irmãos, estarmos próximos, estarmos juntos. E como que a gente faz para ter essa comunhão em tempo de pandemia? Em tempo de pandemia, como que fica essa comunhão? É bem verdade que a pandemia gerada pelo Covid-19 tem mexido com os nossos relacionamentos, em um mundo quebrado como o nosso, como o nosso mundo está, como que andam os nossos relacionamentos, Sempre vamos sofrer com os efeitos da queda. Isso vem desde os tempos, do princípio. Sempre vamos sofrer com os efeitos da queda. O coronavírus, ele é apenas um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando assim num reajuste, num desajuste, em nossa sociabilização, palavra difícil, sociabilização, resultando num grande desajuste. E como, por exemplo, invejas, iras, irresponsabilidades, descaso, apostasia, esfriamento da igreja, afastamento das pessoas. Olha, mesmo antes desse coronavírus estar, separando as pessoas, colocando uma certa distância, já havia um distanciamento, um esfriamento muito grande. Muitos não têm percebido que mesmo estando dentro da casa do Senhor, tomando a ceia,
comungando, convivendo com os irmãos, não tem percebido que estava distante deles, dos irmãos. Por mais que a gente pregue, por mais que nós falamos da comunhão, do amor entre os irmãos, da proximidade, que essa é a vontade do Senhor. Jesus não disse: tudo que fizeres a um desses pequeninos estarás fazendo a mim. E muitos não perceberam que estava entrando para esse caos de afastamento. Esse afastamento que esse vírus trouxe, esse corona, né, esse Covid-19 trouxe, isso já estava acontecendo no meio do povo de Deus. Sabe, eu não falo os lá de fora, e que muitas vezes eles estavam muito mais em comunhão do que os próprios cristãos. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas famílias que não conhecem Jesus, não tem nada de Jesus, sabe? Nem na igreja iam e tinha comunhão com a família, respeitava a autoridade paternal dos pais, respeitava, sabe? Havia um respeito mútuo, um respeito para com os irmãos, sabe? Conseguiam compreender o que é família. E muitas vezes aqueles que estão na presença do Senhor, que estão na casa do Senhor, não conseguiam compreender isso. E havia já um afastamento, a apostasia estava entrando com força. Só Deus pode parar o mundo, o homem não pode. Só Deus pode colocar uma humanidade inteira, as nações dentro de casa. Só Deus pode fazer isso. Isso é amor. Isso é amor. Isso é Deus, sabe? Trazendo à memória do povo aquilo que lhes dá esperança. Isso é Deus colocando o povo dentro de casa para levar a igreja para dentro de casa, porque aí dentro a igreja não estava mais comungando dentro de casa. Não estava mais tendo esse amor, não estava mais tendo essa proximidade, porque a televisão, a internet, as novelas, tudo estava entronizado dentro de casa, e é necessário que nós venhamos a destronizar o trono de Satanás que foi feito, que foi colocado dentro de muitas casas, até mesmo dos cristãos. Nós precisamos destronizar Satanás de dentro da nossa casa, de dentro do nosso coração, e levantar o trono do Senhor, derrubar os postes ídolos, derrubar as idolatrias, que muitas vezes nós culpamos o ímpio por ser idólatras, por idolatrar imagens, por idolatrar aquele que não é, que não foi nem nunca será o desejado de todas as nações. E muitas vezes nós culpamos eles e esquecemos que nós mesmos estamos entronizando a idolatria dentro de nossa casa, quando nós colocamos ídolos na mídia, na música, nos louvores, os louvores almáticos, aonde o eu fala mais alto, tudo por mim, tudo para mim, porque Deus fez isso para mim, Deus fez por mim, tudo é eu, tudo comigo, tudo, sabe, aquele louvor que não exaltece o nome do Senhor, aquele louvor que enaltece o nome do Senhor, não faz isso, mas aquele louvor que me engrandece, aquele louvor que coloca o meu eu lá em cima, sabe? Só falta tocar, cantar tudo por mim, feito por mim, tudo para mim. Aonde o ser desapareceu e o ter se tornou muito maior. Então, foi necessário. Isso eu vejo em tudo a mão do Mestre. Por isso, quando Jesus diz, quando o salmista diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando o Senhor fala aquietai-vos, Ele está dizendo aquieta-te, porque eu estou no controle de tudo.
O Senhor está no controle de tudo. Está no controle daquele que o busca em espírito e em verdade. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse, né? Todo aquele que o buscar em espírito e em verdade. 2 Crônicas 7,14. O Senhor diz, se, olha a condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi necessário que acontecesse tudo isso, porque eu costumo dizer que na economia divina Deus não desperdiça nada. E nesta situação, Deus colocou todo o povo no cantinho do pensamento, dentro de casa, para entender que Ele é Deus, que Ele é soberano e que os postes ídolos precisam ser derrubados, que a idolatria precisa ser destruída e se voltar para Ele. Esse coronavírus tem propósito. Tem ação do inimigo? Tem. Mas Deus, Ele cuida dos seus. Deus é Pai e Ele não desampara os seus filhos. Por isso, nossa redenção tem um elemento social. Cristo quebrou as barreiras sociais objetivamente. Está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Você pode conferir na sua Bíblia. Não vou abrir para a gente ganhar tempo, porque o vídeo não pode ser muito comprido. Né? Olha, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 14 e 16, Jesus Cristo tornou possível que fôssemos feitos um só povo, uma nação, uma só nação, um só corpo sobre o mesmo cabeça, que é Ele, Yeshua HaMashiach. Ainda que pareça física, ainda que a presença física de Cristo esteja temporariamente suspensa, estamos unidos à fé pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo, meu querido, minha querida, que promove a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Eu vou repetir. É o Espírito Santo que promove, preste atenção, a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Se você não tem comunhão com o teu próximo, se você não tem comunhão com Deus, alguma coisa está errada. Precisa rever conceitos. Precisa acordar e despertar, porque daqui a pouco, a trombeta vai soar. Daqui a pouco, a igreja vai subir. Você não vai querer ficar, vai? Porque isso aqui vai se tornar um caos muito grande. A palavra de Deus diz que será dias de regozijo, momento de alegria para uns e tristeza e angústia para outros. Olha, por isso a igreja, desde a patrística, tem sido chamada de comunhão dos santos. Chamada de comunhão dos santos. É o credo apostólico. Mas como fica a nossa comunhão em tempo de quarentena? Como que está a sua comunhão nesse tempo de quarentena? Como que está a sua comunhão com seus irmãos da igreja? Com seus irmãos fora da igreja? Ou com seus irmãos que são de outras denominações? Como que está a sua comunhão? Tem ligado?
tem procurado saber a necessidade. Essa é a função da igreja. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja, na Macedônia, quando nasceu a igreja, quando os apóstolos fundaram a igreja, sabe como que eles faziam? O pobre sustentava o mais pobre, cuidava, zelava. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem ama, cuida. Não adianta dizer eu te amo no amor de Cristo e demonstrar indiferença. Eu tenho observado que nesta quarentena as pessoas elas não só se afastaram fisicamente uma distância, 2 metros, 3 metros, 4 metros, não sei, mas uma distância muito maior. Distância aqui, do coração, sabe? Um distanciamento, um esfriamento, amizades acabando, famílias não se importando. Então, como que fica a nossa comunhão? E quando tudo isso passar? Eu vi uma frase no Facebook que dizia assim: depois dessa pandemia, depois que tudo isso passar, eu quero ver quem é que vai continuar fingindo ser meu amigo. São frases aleatórias, né? Mas que levam a gente a pensar. E eu tenho observado que nesse momento de isolamento, as pessoas se esqueceram da comunhão e se esqueceram que isso faz parte do desejo do coração de Deus, que é a comunhão, que é estar próximo um do outro. Próximo não significa estar abraçando perto, mas aqui, uma ligação, uma mensagem, um bom dia, não tem acontecido, infelizmente. É muito triste, mas a igreja precisa despertar. Nós estamos experimentando obstáculos, né? E a experiência da comunhão, experimentando obstáculos e a experiência da comunhão. Por isso, por sermos, olha, nós somos físicos. Tem muita gente achando aí que já é anjo, que já, né? Não, nós somos pessoas físicas, né? E por sermos físicos, os meios virtuais não suprem totalmente, né, as nossas faltas. Não supre. Porque nós somos um meio, nós somos um corpo, nós somos pessoas físicas. Não podemos experimentar todas as coisas do culto quando estamos sozinhos. Cultuar em casa no princípio, tudo bem, mas chega um certo ponto que não dá mais, né? Não expressamos a nossa alegria em louvores, uma só voz. Aquela comunhão da igreja, louvando, adorando, né? Não batizamos virtualmente. E não partilhamos do pão da ceia virtualmente. Sabe? No íntimo, sabemos que a comunhão com Deus e com o próximo não acabou porque o coronavírus nos deixou em casa, nos deixou longe um dos outros. É Deus quem produz essa comunhão com Cristo pelo Espírito. É Deus. Assim como a unidade da igreja é produzida pelo Espírito. Confere na tua Bíblia, Efésios 4, 3. Vamos, assim, sabe, nos esforçar por preservar essa unidade cristã, essa unidade intacta. Vamos nos esforçar
Não custa nada, agradar o Senhor é tão bom. Vamos nos esforçar por manter esta comunhão sem barreiras, sabe? Transparência, pessoas alegres, sorridentes, coisa boa é a gente acordar de manhã, tá lá, bom dia, paz do Senhor, como que você está? Mas, infelizmente, tá triste, né? Tá difícil. E assim como Deus expressa uma intimidade singular, né? A ponto de sermos chamados corpo de Cristo. Essa ligação íntima se estende à relação horizontal com os irmãos. Então, usemos todos os meios virtuais que nos são cabíveis. Agora, para ensinar as Escrituras e encorajar uns aos outros a perseverança. Então, meus irmãos, todavia, meios não devem servir como substitutos dos cultos públicos, mas apenas despertar a ardente expectativa de que em breve nós seremos reunidos novamente, sabe? Essa ligação íntima se estende à relação horizontal com os irmãos, né? E que nós possamos usar esses meios virtuais para edificar a nossa fé e ajudar os que estão enfraquecidos. Mas, repetindo, apenas despertar a ardente expectativa de que em breve, nós seremos reunidos novamente. Permaneça na fé. Permaneça na comunhão. E se você não estava na comunhão, é tempo de rever conceitos. É para isso que você foi chamado. É para isso que Deus te colocou dentro de casa. Para você olhar para dentro de você e não estar dentro da igreja olhando para o defeito do irmão. É para você olhar dentro de você e ver o que em você precisa mudar. Porque daqui a pouco todos nós estaremos com Cristo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre ti e a tua casa. Shalom.